Alô, estimados, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese e esse é o canal Paideia TV, o canal da formação integral humana. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que o nosso canal também seja relevante aí no YouTube. Nós temos a alegria hoje de trazer aqui mais um amigo do canal Paideia TV, é o professor Mauro Garletti, que vai falar para nós hoje a sua trajetória intelectual, a trajetória acadêmica e profissional também. E também nós vamos aproveitar e lançar duas obras muito importantes, as últimas obras do professor Mauro. Interessante, né, professor, que nós somos da extensão e do ensino, mas a pesquisa faz parte também da história do professor. E olha, duas obras muito importantes, e uma é sobre mediação, que ele vai explicar, e é uma outra obra que eu já estou lendo lá na metade, já, e estou muito encantado assim com o detalhe, é sobre Covid-19, o avesso do desavesso. Toda essa pandemia que nós enfrentamos, ainda estamos enfrentando, né? Esse momento difícil que perdemos muitas vezes amigos e parentes, né? O professor Mauro foi pesquisar e ele vai falar para a gente assim. E eu fiquei muito encantado, professor, na riqueza de detalhes de uma pesquisa muito profunda assim que tu trazes nesta obra. Então seja bem-vindo ao nosso canal aqui para esse bate-papo. Obrigado então pelo carinhoso convite, né, para estar aqui nesse seu fantástico trabalho, né? Para além da sala de aula você alarga, você amplia a sua sala de aula e abraça aí um universo de pessoas, de assuntos, de temas e movimenta culturalmente aí não só a Universidade Federal de Santa Maria, que já seria muita coisa, né? Mas o país, né? Você incorpora aí convidados e temas que dizem respeito ao interesse de muitas pessoas no Brasil. Então a gente agradece do fundo do coração essa oportunidade aqui, né? É muito, muito interessante. Os dois livros são as minhas duas obras mais recentes aí, lançadas em 2022. E é interessante notar que tem várias pessoas de várias cidades que estão me convidando para comparecer nas cidades, né? Ontem foi na OAB aqui em Santa Maria. Estamos indo, né, para Pelotas, fazer um lançamento na Biblioteca Municipal, né, a Biblioteca Pública Pelotense. Viemos de Porto Alegre também, lançamos lá na Livraria Circula, ali no Bonfim. Enfim, então tem várias cidades, Santa Rosa, na FEMA, né? Tinha mais de 800 pessoas na FEMA, fiquei impressionado. Foi uma noite muito, muito marcante. E interessante que todas essas noites aí, tardes que os livros estão sendo lançados, está sempre chovendo ou frio, até com ciclone, e tem pessoas que estão comparecendo, né? Então, está sendo válida essa experiência que não estava previsto em tantas cidades, né? Eu planejei escrever e anunciar, né, que o livro existe, os livros, né? E, na verdade, um livro complementa o outro, né? Esse do Covid-19, o avesso do desavesso, tece assim, a minha percepção dos primeiros 18 meses da pandemia. E o outro livro, Mediação, né, a quintessência da redução do dano existencial, é um complemento do primeiro livro, né, que trata de como aproveitar as situações de conflito para que as pessoas possam, pela palavra, obter a cura, né? Ou seja, falar dos seus sentimentos, das suas necessidades, tendo em vista que antes da pandemia, né, Djalma, depois eu gostaria até de ouvir as suas impressões, mas antes da pandemia já tinha um quadro de depressão, de ansiedade, de angústia, e com a pandemia que nós estamos ainda vivenciando, né, que é um fato social total, que além dos aspectos sanitários invadem as questões econômicas, políticas, sociais, culturais, ideológicas, né, profundamente. Então é um fato social total de grande impacto, né, que vai marcar a história da humanidade. E nós estamos dentro, né, desse período, né? Dentro do período. Então não é fácil a gente escrever e pensar estando dentro do fenômeno, né? Daqui, talvez, a 10 anos, a gente tenha uma noção, talvez, mais interessante, né? Mais afinada com o que nós estamos vivenciando. Mas aí eu escrevi porque daqui a 10 anos
as pessoas poderão, além de vários livros que estão sendo lançados no Brasil sobre esse período da pandemia, as pessoas poderão ter uma ideia assim, em que medida o erro e o acerto na construção da ciência, né? Em que medida o nosso olhar ele abarca a complexidade do fenômeno em andamento, em movimento, em que medida a gente se equivoca, né, profundamente. Então, é o meu imperativo moral de registrar isso, para que sirva para minimamente, modestamente, começar a preparar as pessoas para um cenário que talvez venhamos a ter que enfrentar novas pandemias. Então, se a gente não fizer dessa experiência um laboratório para nos prepararmos, nós estaremos enfraquecidos diante do que está ocorrendo. E aí, eu adorei que tu já está lendo, ali está marcadinho ali o livro, né? Depois eu vou, numa outra oportunidade, né? Ou mesmo à distância, a gente pode se comunicar aí, né? Vai ser um prazer ter o seu retorno, que é uma pessoa que eu sempre admirei, né? Desde a época que a gente morava aqui em Santa Maria e depois a gente se distanciou um pouco, né? Sim. E agora estamos retomando aqui a comunicação, isso é muito maravilhoso. Mas assim, ó, duas coisas que nos preocupam, três, né? A primeira é a questão do aquecimento do planeta, né? As questões ecológicas, ambientais, que talvez seja o pano de fundo da pandemia, no sentido de fazer com que a alteração do ambiente possa ter impactado, né, o ambiente de tal forma que esse desequilíbrio gerou, certo, o vírus. Sim. E esse vírus migrou dos animais selvagens para os animais domésticos e desses para os seres humanos. Eu não estou convencido assim que é uma guerra biológica, que foi de laboratório. Eu posso mudar de ideia se comprovarem, né? Só que as informações que se tem, elas são muito precárias. A gente não tem noção por que aquela equipe de médicos lá na China sumiu de repente, né? Lá em outubro de 2019, eles estavam tentando alertar o seu próprio governo e os governos dos demais países e a própria OMS, que era grave a situação. Isso em outubro de 2019. O médico da equipe, o médico-chefe, faleceu e os demais integrantes sumiram. Então, nós não temos ainda elementos, né, para poder concluir qual que é a origem, né? Mas pelas informações precárias que a gente dispõe, pelo menos eu sou levado a crer, acreditar mesmo, é uma verdade, é acreditar que essa questão da forma como os seres humanos se organizam para produzir, consumir e lidar com o meio ambiente, isso aí, essa mexida no sistema do planeta é a origem de fundo da pandemia. Mas eu posso mudar de ideia se me convencerem. A outra questão, Djalma, que é uma questão que você pensa, que você debate, escreve e fala aqui no canal, a ideia é a questão da aceleração do avanço da inteligência artificial, o algoritmo, o robô. E se antes da pandemia isso já estava numa velocidade muito forte, com a pandemia, aquilo que iria demorar 15, 20 anos foi antecipado. Sim. Antes do controle que as pessoas eram monitoradas, era um controle externo, né? Era controle onde é que você está. A partir de agora, a tecnologia que está sendo utilizada em vários países para detectar o contágio é uma tecnologia que controla o interior do corpo. E isso em mãos de governos autoritários, nós podemos estar diante de um momento em que essa tecnologia ela poderá ser utilizada para a manutenção por muitos anos de governos autoritários. Principalmente se o Putin, o presidente da Rússia, conseguir destruir a Ucrânia, ele vai incentivar muitos governos autoritários do mundo inteiro a ocupar, invadir os países vizinhos com qualquer pretexto, com qualquer desculpa. Isso aí nos preocupa muito, né? A pandemia e
essa violência das tropas russas junto ao povo ucraniano, né? A população civil, aqueles bebês todos sozinhos chegando na Polônia, sem pai, sem mãe, e o povo polonês acolhendo aquelas crianças, gente, com os bercinhos, aquela imagem ali é muito interessante. E é emocionante. Então, resumindo, então, a questão do superaquecimento do planeta é algo preocupante, que eu abordo no livro. A questão da tecnologia que está altamente controlando as emoções. Então, um governo autoritário ele poderá detectar com a tecnologia a localização das pessoas que estão gostando do discurso dele na televisão, por exemplo. O mapeamento interno. Isso já é possível ser feito, já está sendo feito em virtude da pandemia. Mas isso aí, em mãos erradas, isso vai reverter contra a democracia. Professor Mauro, você falou, e a gente sabe que você vem das áreas mais, eu digo assim, as ciências jurídicas, né? São áreas mais hard, né? Mais técnicas, né? E é importante que tu trabalhas e tu tenha esse olhar. Aquilo que eu também compartilho, que pelo nosso próprio nome do canal Paideia já significa formação integral, né, humana, é uma concepção clássica grega, né? E a gente luta também na universidade, que a gente percebe que os nossos alunos saem bons profissionais nas áreas das engenharias, da medicina, das agronomias, em todas as áreas. Mas a nossa preocupação também é que esse nosso aluno saia também com uma formação integral humana, no sentido de controle das emoções, né, das questões comportamentais e também emocionais, né? Por isso é a nossa contribuição filosófica. Então, como é que se deu essa passagem assim de você sair de uma área mais hard, né, mais técnica, para uma área mais emocional, né? Professor Djalma, veja bem, a área jurídica me adotou desde 1997. Eu fiz um concurso aqui na Universidade Federal, um concurso para professor substituto, justamente no departamento de Ciências Sociais. Eu fiquei um período aqui, mas aí não houve a renovação. Aí eu fui adotado pelos cursos de Direito em virtude... Porque a minha formação, o meu doutorado é em História pela PUC, a professora Ruth Gauer foi minha orientadora, e no mestrado, o meu mestrado é em Ciência Política na URGS, né, cujo orientador é o professor Corradini. Então, e a graduação foi aqui na Federal de Santa Maria, em História. Sim. Então, as pessoas perguntam, mas como é que você, há tanto tempo, né, desde 1998, dá aula no Direito? É uma boa pergunta que eu procuro também responder, mas eu observo que os cursos de Direito me adotaram na época em virtude de vamos chamar assim, de uma tecnologia humanista que eu desenvolvo há muito tempo, que é a mediação de conflitos, que hoje já é lei, hoje já é mais conhecida, no meio jurídico, né? Embora a população ainda não conheça como deveria conhecer por intermédio dos advogados, né? Dos psicólogos, dos assistentes sociais, dos gestores de empresas, né? Isso aí está crescendo no mundo, já é muito conhecido. Aqui pertinho na Colômbia é muito utilizado, na Argentina, nos Estados Unidos desde os anos 1970 do século passado, a União Europeia toda utiliza. O Brasil, recentemente, a legislação é de 2015, mas eu já desenvolvo esse trabalho de preparar os alunos do curso de Direito para essa sua preocupação, de como é que um profissional da área jurídica poderia acolher, poderia atender, poderia recepcionar uma pessoa que procura na Defensoria Pública, no Judiciário, no Ministério Público, no escritório de advocacia, num núcleo de prática jurídica, de um curso de Direito, né? De que modo um profissional do mundo jurídico poderia acolher essa pessoa. Infelizmente, os cursos de Direito no Brasil, recém que eles começam a se preocupar com essa questão.
Mas eu aprendi lá nos anos 1990, entre 90 e 2000, mais ou menos, eu aprendi convivendo com o professor Luiz Alberto Vará, que você conheceu, que trabalhou muitos anos em várias universidades do Brasil, argentino ele, né? Inclusive aqui na Universidade Federal. Eu aprendi com ele essa necessidade de humanizar o profissional do direito. E de lá para cá eu me dediquei a isso. Então, eu já dei aula no curso de Direito da Unicruz, já dei aula no curso de Direito na UPF, já dei aula no curso de Direito na URI, na graduação da URI de Santo Ângelo, no mestrado, doutorado, do programa, né, de pós-graduação, que foi um dos primeiros programas de pós-graduação do Brasil, lá em 2006, que adotou como prioridade a formação em mediação de conflitos. Então, resumindo um pouco, né, essa trajetória, e mais recentemente nas faculdades João Paulo II, né, em Passo Fundo, Porto Alegre e Pelotas, e antes eu tive uma passagem de 8 anos pela IMED, lá em Passo Fundo também, que a gente contribuiu com a formação humanista, né, desse profissional que opera o direito. De que forma, né? A mediação, na verdade, é o quê? É uma facilitação, é uma aproximação de pessoas que se envolveram num conflito e por conta própria, elas por si só não conseguem dialogar, não conseguem resolver o problema e na maioria das vezes judicializam, levam para o judiciário disputas entre vizinhos, entre amigos, entre familiares, aquilo que poderia ser resolvido extrajudicialmente, que é a minha especialidade, né? A mediação de conflitos no âmbito extrajudicial. Já é lei, é possível hoje as pessoas resolverem num escritório de um advogado, ou com um psicólogo, ou com assistente social, ou com um mediador, conciliador, um negociador. É possível, fora do judiciário, você resolver as questões, soluções que sejam interessantes para todas as pessoas envolvidas no problema. O resultado disso coloca no papel, isso vira um título executivo extrajudicial, com amparo no novo Código de Processo Civil, na Lei 13.140 de 2015, ou seja, é um modelo americano desenvolvido nos Estados Unidos de resolver as questões sem precisar levar tudo para o judiciário. Levar para o judiciário aquilo que seria próprio do judiciário, próprio da preparação da magistratura, né? Os juízes brasileiros são os que mais trabalham no mundo, a magistratura brasileira, juízes e juízas, né, são os que mais trabalham no mundo, só que esse serviço, quando dá o resultado, ele chega para as pessoas muitos anos depois do problema ter ocorrido e muitas vezes a solução desagrada a todos. Então é como se estivesse enxugando gelo, né? É uma máquina estatal, muito recurso, muito dinheiro, e o resultado é um resultado que tem, ao invés de solucionar os problemas, tem gerado outras demandas para o próprio judiciário. Isso que eu me refiro nessa metáfora de enxugar gelo. Então seria razoável que houvesse por parte das universidades, das escolas, das famílias, das empresas, uma atenção maior para a formação do profissional em gestão de conflitos. Você aproveitar uma situação aparentemente ruim, transformar as pessoas envolvidas e, ao transformar as pessoas envolvidas, você transforma o conflito. Possivelmente, as soluções possam ser geradas desse movimento, que nós chamamos de soluções autocompositivas, ou seja, o mediador fomenta o diálogo, tendo em vista que a solução possa ser criada e buscada por parte das próprias pessoas envolvidas. Então esse é o método mais sábio que existe, que é o método de buscar a pacificação social, buscar a paz, por intermédio de uma comunicação não violenta, que nós aprendemos com Gandhi. O Gandhi libertou a Índia desse modo, né?
E essa comunicação não violenta, ela, basicamente, foi construída por Carl Rogers, nos Estados Unidos, Marshall Rosenberg, o seu aluno, que desenvolveram uma comunicação que nós chamamos de mediação, nós chamamos aqui no livro, né, que a gente trata, a gente chama de mediação à brasileira, que é o acraseado, quer dizer, ao modo brasileiro, que é uma mediação holística envolvendo 4 pilares inspirados no comunicação não violenta, que basicamente é preparar as pessoas para que elas aprendam a observar sem julgar, que elas aprendam a expressar os seus sentimentos, que elas aprendam a expressar as suas necessidades e que aprendam a fazer um pedido para outra pessoa. No conflito empresarial, no conflito familiar, no conflito, enfim, e transformar locais fora do judiciário como pontos de apoio para resolver os conflitos. E um desses pontos de apoio que a gente sempre sugere são os cartórios e tabelionatos. É preparar profissionais nos cartórios e tabelionatos. Nós temos 15 mil no Brasil, mais ou menos, talvez um pouco mais. Então, são 15 mil lugares que, há um tempo atrás, aquilo que poderia ser resolvido no judiciário ia só para o judiciário. Hoje, em grande medida, muitas coisas podem ser resolvidas nos cartórios e tabelionatos. E a população já está começando a prestar atenção nisso, os advogados já estão aprendendo este caminho, né? Que é um caminho em que os advogados ganham muito porque eles vão ganhar os seus honorários ao invés de 20 anos, 14 anos, 5 anos, eles e elas vão ganhar em poucas semanas. Então é bom para os advogados. Quando os advogados descobriram isso na Colômbia, na Argentina, passaram a adotar. Por que eu vou esperar 4 anos para ganhar 8 mil de honorários se eu posso ganhar esses mesmos 8 mil em 8 semanas, em 2 meses? Por que isso, né? E os clientes dos advogados gostam disso porque tem a resposta mais rápida. E o judiciário gosta disso porque tem menos trabalho. Então, por que está demorando, né? Então, é uma questão cultural, uma questão de você está tão preparado, tão desenhado, formatado para só enxergar o único acesso à justiça como sendo ação judicial. E, na verdade, não. Nós temos uma legislação que permite que instâncias extrajudiciais possam resolver, facilitar a vida da população. É mais rápido, mais barato, todo mundo sai ganhando. Só aquela pessoa que quer brigar, que ela não quer resolver o problema, né? Esse perfil não vai aceitar participar da mediação, né? Muito, muito rica a nossa conversa, professor Mauro, discutindo essas questões. Primeiramente, a questão aí da Covid, né? Dessa problematização que ainda estamos vivendo, né? O professor tem passado em várias cidades do estado, lançando a obra, e fica aqui também o convite, se alguém gostaria de contratar o professor, ele vai deixar o contato dele com a gente. É um tema muito interessante para as escolas, para universidades, faculdades, e essa questão também da mediação, né? Para facilitar a resolução dos problemas no âmbito mais imediato, né? Então, nós agradecemos muito a presença aqui do amigo professor Mauro no canal, e esteja sempre aqui, o canal está sempre aberto, se você quiser também vir participar com a gente, dialogar, divulgar teu trabalho. Muito obrigado. Professor Djalma, imensamente grato, né, do fundo do coração por essa oportunidade de falar com as pessoas, né, interessantes que acompanham, né, o canal, que você coordena, né? Você é o mentor desse canal, isso é muito bonito, eu gosto dessa palavra mentoria, né? É mentoria. É uma mentoria, um CEO das grandes ideias aqui, e eu me coloco à disposição. Então, os 2 livros foram editados pela editora Lumen Juris, do Rio de Janeiro. Quem tiver interesse de ler depois, eu gostaria muito de receber o retorno, até oral ou por escrito, porque a minha ideia é, se tudo der certo, né, estiver aderência, o ano que vem reunir 2 ou 3 páginas de cada pessoa interessada em escrever sobre um dos 2 livros, sobre os 2 livros,
Gostaria de editar um material com as impressões dos leitores. Eu acho que para mim isso é muito importante, e também para as demais pessoas, como é que cada pessoa está recepcionando, né, essas ideias. E os 2 livros poderão ser obtidos pelo Amazon ou diretamente com a editora Lumen Juris, e nas livrarias, né? Em Santa Maria tem a Sesma, né? Então, em Pelotas tem a Vanguarda, em Porto Alegre tem a Circula, as livrarias de calçada ainda que resistem, né? Bravamente, mesmo depois da pandemia, né? Não é fácil manter uma livraria. A livraria do Maneco, lá em Caxias, por exemplo, de 40 e poucos anos fechou, em virtude de problemas de aposentadoria do próprio Maneco, de saúde, né? Mas uma pessoa que contribuiu imensamente. Então, nessas nossas andanças, a gente está tentando também fortalecer as livrarias, né? Então, nós agradecemos imensamente a entrevista, esse bate-papo legal com o professor Mauro aqui, que está divulgando, então, esses 2 livros e divulgando o seu trabalho também de formação, de palestras, né? Então, muito obrigado pela tua participação. Venha sempre a esse espaço quando precisares e a gente vai aí divulgar esses livros no canal. Também vocês que estão nos assistindo, ative as notificações, o sininho e se inscreva também para nós. É um prestígio a mais no nosso canal também no YouTube. Muito obrigado. Djalma, né, do fundo do coração, muito obrigado pela hospitalidade, pela acolhida, né, sempre humana, sincera. Você é a pessoa que estimula várias pessoas que eu conheço, né, estimula para uma vida feliz, né, estimula para uma vida criativa, ativa. Então é um prazer muito especial estar aqui com você, conhecendo de perto, né, o canal que conhecia à distância, né, o teu trabalho aqui na sua sala, aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Isso é muito importante, você utilizar o tempo no espaço de trabalho público, né, voltado ao público, né. É uma forma de retribuir, né, o público que sustenta a universidade, né, uma universidade pública. Isso é muito importante. Eu gostaria de dizer assim, ó, que com a pandemia, eu tenho a impressão que nós precisamos desenvolver muito a empatia, a solidariedade e a cooperação para superar essa que nós estamos vivendo e as próximas, né? Sem a cooperação entre governos, entre cientistas, entre as pessoas do mundo todo, nós não vamos resolver um problema mundial com atitudes apenas localizadas nos países mais ricos. Os países mais ricos vão ter que bancar a vacinação dos países mais pobres, senão a pandemia nunca vai acabar. Então nós precisamos da cooperação entre os mais ricos com os mais necessitados. Então eu vejo que é uma mensagem que a gente pode deixar junto às instituições, às pessoas que nos convidarem, né? Para o lançamento também, né? O lançamento também dos 2 livros. São 2 livros editados pela editora Lumen Juris, né? Que eu agradeço imensamente a possibilidade, lá do Rio de Janeiro. Os livros poderão ser obtidos no Amazon e no site da própria Lumen Juris. E, de preferência, vamos apoiar as livrarias locais, né? Temos a Sesma aqui em Santa Maria, temos a Vanguarda em Pelotas, temos a Circula lá em Porto Alegre, temos todas as livrarias lá em Passo Fundo estão com um livro, né? Em Santa Rosa, Santo Ângelo e Caxias do Sul, né? A gente vai fazer o lançamento lá em Caxias do Sul na próxima terça-feira. E nessa sexta-feira a gente vai estar em Pelotas, né? Na Biblioteca Pública Pelotense, que tem uma biblioteca de 146 anos, né? Então, está sendo uma caminhada bem interessante. Muito obrigado, então. Obrigado, professor. Obrigado. Grande presença. É isso. Tô bem? Tô bem? Tô bem? Mais certinho. Barbaridade, nós estamos que nem o ônibus. Será que tá bom aí? O ônibus do Djalma. Pode deixar que eu vou só... Vem aqui.
Quebrou os óculos. Porra, que Não, isso aconteceu ontem também. É desmontável. Não, isso aqui já vai. Vocês não podem olhar os extras no final, tá? Que isso aqui vai estar lá nas cenas, as piores cenas. é o make-off, né? É, make-off. Coloca que vai ter mais audiência. Vai ter mais. Os meus vídeos tem mais audiência lá no erros de gravação. Isso, agora aqui, daí. Isso, Você vai... Tá as bolinhas ali? Tá, isso, agora é o final. Professor... Grande presença. Essa fazia tempo que eu escutava. Grande presença. Isso aqui, ó.